Boa noite, meus caros. Boa noite. Tá parado. Tá lembrando? Boa noite, meus caros. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Boeri. E eu sou Felipe Mion e esse é o Crime e Comédia and Stuff. E no episódio de hoje a gente vai contar a história de uma personagem que há 130 anos ainda aterroriza o imaginário da população norte-americana e tem uma pegada de filme de terror. A gente vai falar sobre o infame caso da Lizzie Borden. E essa história começa lá em junho de 1893, na cidade de New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos, quando uma mulher chamada Lizzie Borden, nascida em 1860, teve de enfrentar um júri formado exclusivamente por homens, acusada dos assassinatos de seu pai, Andrew Jackson Borden, e sua madrasta, Abby Durfee Borden. Meu Deus. 2 nomes que eu não vou decorar. Ah, sou eu. Desculpa. Apesar de Andrew Borden, meu pai, É o pai. ser um importante e abastado empresário, proprietário de diversos estabelecimentos comerciais, gerência de bancos, instituições financeiras locais, conhecido no condado de Fall River, e de aparentemente ter uma vida perfeita, a família não era tão Doriana. Doriana, você é chique, hein? Eu sou chique. Fala sério. Não era Eu tão sou velha. comercial de margarina assim, tá, meu povo? E consegue de repente, sem perder o sorriso, num momento de... Andrew tinha 2 filhas do primeiro casamento, com a Sarah Borden. A Emma e a Lizzie. Sarah, infelizmente, faleceu. Quem é a Sarah mesmo? A Sarah é a primeira mulher do Andrew. Recapitulando. Ok, essa já sai do caos. A Sarah faleceu e 3 anos depois o Andrew se casou com uma mulher chamada Abby. Em 1800... Abby, igual daquele Dance Moms, né? Isso, famosa sai da minha aba, sabe? Entendeu? Péssimo. Exato, em 1866, como todos nós lembramos. Uma curiosidade macabra, gente, é que um dos negócios de Andrew que mais prosperou era a venda de caixões. Ele prosperou muito nesse segmento. Tranquilo, né, gente? Uma família Normal. Emma e Lizzie, as filhas, eram respeitadas na sociedade e na igreja, engajadas em trabalhos filantrópicos e eram vistas como gentis e educadas. Em 1892, o Andrew, pai, matou várias pombas no quintal da casa dele a machadadas, porque ele achava que as pombas atraíam crianças para casa dele. Ah, que fofo. Acho que Fofo. O caso terminando aí já é bem macabro. Furiosa com a crueldade do pai, a Lizzie foi para New Bedford, na casa de parentes. E quando ela voltou para a cidade, ela ainda demorou um período antes de voltar para casa da família dela, para casa do pai dela. A tensão aumentava na família cada vez mais. E, no entanto, esquentava muito dentro de casa. Elas declaradamente odiavam a mulher de seu pai, Abby. Tanto que se referiam a ela como Senhora Borden. Mas, né, elas podiam se referir a ela com 1800. nomes piores, né? Senhora Borden até que é bem educada. Eu também acho, né? Pra sua madrasta. Exato. Em 1890, Andrew transferiu diversas propriedades a Abby, causando perplexidade na comunidade e aumentando a ira das enteadas. A família ficou doente do nada, por conta de comida, pois não tinham eletricidade e tampouco encanamento. Porque o Andrew ele era muito mão de vaca, gente. Então ele não pagava essas coisas. A casa não tinha e ele não instalou. Tiveram todos uma infecção alimentar e todos ficaram doentes, passando super mal. Por que eu tô contando isso aqui agora? Porque isso foi muito importante no dia em que as mortes ocorreram, tá, gente? Um dia antes das mortes, John Vinicum Morse, o irmão da Sarah Borden, vamos recapitular quem é a Sarah. A Sarah é a primeira esposa do Andrew, que já morreu, tá, gente? Morreu. É o cunhado. Foi visitar a família. Esse cunhado. E ele ainda é cunhado, né? A mulher morreu, mas ele continua meio que o cunhado do... Enfim, eu não sei, gente, vocês entendam aí como vocês achem melhor, mas teoricamente não existe ex-sogra e nem ex-cunhado. Tá. É verdade. Né? É verdade. Tinha esquecido desse detalhe. E esse cidadão ficou hospedado no quarto de hóspedes da casa da família Borden. No dia seguinte, 4 de agosto de 1892, Emma foi para a casa de uma amiga. A Emma, irmã da Lizzie, recapitulando de novo. E o Andrew tinha ido para a cidade com o John, que logo depois foi embora. Lizzie disse que Abby havia saído para visitar uma amiga, e quando Andrew voltou, não se importou então. Foi tirar um cochilo no sofá da sala. Nesse meio tempo, Bridget, a empregada da casa, ainda não estava se sentindo bem por conta dessa infecção alimentar que todos pegaram. Mas mesmo assim, dizem que foi obrigada a limpar as janelas
naquele dia tão quente. O dia estava super quente e ela trabalhando. É normal, né? Daquela época, até hoje, né? Enfim. Minutos depois, Bridget ouviu gritos de Lizzie, dizendo que o seu pai havia sido morto e que alguém havia entrado na casa. Bridget pediu para chamar um médico. Andrew, naquele dia, recebeu 11 machadadas na cabeça e aparentava estar dormindo. As fotos são bem chocantes. E acho que se a gente publicar aqui, O YouTube não vai gostar. vai passar a corda no nosso pescoço. Mas a gente vai tentar, vamos ver. Mas podem ser encontradas facilmente no Google, viu, gente? Infelizmente, dá pra ver bem fácil. O crânio do Andrew foi completamente destruído. E um fato aí, gente, só avisando aí que é um gatilho antes de falar, porque tem gente que fica incomodado com isso. O globo ocular do Andrew estava partido ao meio quando ele foi encontrado, que comprova que provavelmente ele estaria dormindo quando foi assassinado. Enfim, chamaram todos os vizinhos e o crime causou muita comoção. Quando subiram para o andar de cima e entraram no quarto de hóspedes, viram a Abby caída, com os pés para cima. E ela aparentava estar dormindo, ou desmaiada, obviamente. Dormindo eu achei meio forçado, mas desmaiada, né? Dormindo com uma machadada. Na verdade, ela havia recebido 19 machadadas nas costas. Talvez ele Tranquilo. esteja só dormindo. Bons sonhos. Tchau. Segundo a polícia, ela provavelmente conhecia o assassino, considerando que a primeira machadada foi mais ou menos na altura da orelha. Então ela provavelmente estava de frente para o assassino quando ele desferiu o primeiro golpe. Desferiu? Falei certo? Você que é mais do crime? Essa quem que é? Essa é a madrasta? É a madrasta. Então ela conhecia e confiava, será, no assassino? Provavelmente sim, por senão ela não estaria de frente pro assassino, né? A primeira machadada veio, eles comprovaram, a polícia comprovou que ela não se defendeu, então ela confiava no interlocutor dela. Mas se as afilhadas? Não. Enteados. Enteadas não gostavam dela, bom, enfim. Isso tudo a gente foi contando porque realmente é algo que torna o caso um pouco mais suspeito. A Emma, a irmã da Lizzie, não era suspeita porque nesse dia ela estava em outra cidade. E nem o John, porque o John não estava mais na casa, o cunhado. As únicas pessoas na casa aquele dia eram a Bridget e a Lizzie. Bridget era a A empregada. empregada, que estava lá na sofrência, passando mal com desinteria, lavando janela. Vamos lembrar. Isso aí é um fato que eu estou ressaltando muito, porque teve um pouco de relevância ao longo do caso. Um homem foi visto perto da casa também, mas ele tinha um álibi, então ele foi liberado. O outro fato estranho é que encontraram armas no porão da casa, sendo que dentre elas estava um machado, que aparentemente estava limpo, a lâmina limpa, mas a alça dele estava perdida, ela estava destruída. Provavelmente interpretaram que poderia ser a arma do crime. Por quê? Pois embora limpo de evidências, com a força com que os golpes foram desferidos, estou falando certo? Nos crânios, pode ter ocasionado essa danificação da arma. Porque, gente, imagina, foram muitas machadadas. 11 em um e 19 em outro. Então, tipo, né, só nessa porrada já deu uma estragadinha no machado. Mas ninguém nunca comprovou que, de fato, foi esse o machado objeto do crime. Mas deve ter sido. Será? Porque machado geralmente corta a árvore. Tipo assim, imagina Então, que agora, era- bom, sei lá, acho que um crânio é mais duro. Bom, Não é? buguei. Não? Não. Deu tela azul, gente. Não, imagina com uma caneta. Não, tô brincando. Gente, eu não sei essas coisas. E eu não sei como eu sei. Tô brincando, não sei. Lizzie foi ao porão checar as roupas ensanguentadas, o que também chamou a atenção da polícia. Inclusive, ela disse que Abby havia recebido um bilhete da vizinha para que fosse ajudá-la na casa, no dia. Mas o bilhete nunca foi encontrado. E Lizzie alega que provavelmente Abby deve ter queimado o bilhete. Ai, gente, vou queimar um bilhete aqui, tranquilo, que é objeto, né, de evidência de crime. Outro fato esquisito. Dias antes, Lizzie foi à farmácia comprar cianeto, mas não conseguiu. Porque o farmacêutico pediu a prescrição médica. E nesse momento é que a gente disse, foi a Liz. Então, o mais curioso é que, assim, não foi utilizado no processo e nem no inquérito esse dado. Porque não foram encontrados traços de veneno nos corpos. Mas, isso por si só indica um comportamento, gente, muito, muito estranho. Ela podia estar pensando em se matar depois dos crimes. Pode será? ser. Imagina só. Hoje está um belo dia para comprar cianeto. Vou à farmácia. Não deu certo, deixa eu dar uma machadada aqui. E depois. Eu sigo a vida. Como diria Bailey Sarian, suspicious. Very suspicious. Outra coisa estranha foi Lizzie ter queimado alguns dos vestidos dela, dizendo que estavam sujos de tinta e que ela não ia usar mais. Ela queimou no fogão. Naquela época do crime, a Lizzie, gente, estava menstruada. Então, tinham várias roupas ensanguentadas no quarto. E a polícia, descuidada, sequer investigou. Sendo que ela levou para lavar na maior tranquilidade as roupas depois. Só que aí você, mulher, pode me explicar, por gentileza,
a quantidade de sangue de 19 machadadas versus a quantidade de sangue Da menstruação. de menstruação é bem diferente, né? Não é uma hemorragia que a pessoa tem que queimar o vestido todo. Veja, depende, né? Eu não sei se ela tinha endometriose na época, né? Porque é uma doença muito moderna, gente. Até a Anitta tem. Eu tenho, a Anitta tem, mas a Anitta é mais relevante aqui pro mundo. Esse raio dessa doença faz você sangrar muito. Eu não sei, não tinha absorvente, não tinha nada. Então elas se sujavam lindamente. Mas, gente, foram muitas machadadas, né? Acho que também... Mas foi muito estranho isso tudo. Porque ela usou isso a favor dela, né? O fato dela estar menstruada, os vestidos todos estarem sujos. E a polícia, não, vamos respeitar ali a moça menstruada. Ou simplesmente olharem pra ela, porque naquela época, obviamente, o mundo é muito machista hoje, mas naquela época era muito pior. Em 1800 e pouco, as mulheres não eram consideradas... Seres humanos. que poderiam matar alguém. Estranho também ela estar com roupas limpas depois do crime, porque depois das machadadas, teoricamente, ela estaria bem suja. Muito sangue. Há teorias de que ela cometeu os crimes sem roupa e depois colocou qualquer vestido ali para disfarçar. Ao longo da investigação, a Lizzie se contradizia muito. Mas alguns médicos que a trataram na época alegaram que ela estava fazendo o uso de morfina. E que só o uso desse fármaco já teria seria responsável por mexer com a memória dela. Com certeza. Após a investigação, Lizzie foi indiciada e levada a julgamento. Curioso, foi julgada por um júri composto somente por homens. Acho que na época não podia também em Massachusetts ter mulher no júri. Não podia votar. Ou isso foi depois Isso foi antes da 19ª emenda constitucional que permitiu a mulher votar, eu acho. Provavelmente, porque eram só 1860, por aí. E, enfim, o júri considerou a Lizzie inocente. Um traço marcante do machismo da época, justamente esse, por ter considerado inocente, né? Porque eles acreditavam que as mulheres eram fracas demais para cometer qualquer crime, né? Então, por isso foi inocentada. Pena que eles não conheceram a nossa querida Eileen Wuornos, né? É verdade. Uma pessoa fofa, né, gente? Que foi o segundo caso. Não, primeiro. Nosso segundo caso juntos. Segundo caso juntos. Se você não lembra, gente, entra lá pra dar uma olhadinha que o caso, ó, tenebroso. Muito bom. Vamos voltar aqui. No final de tudo, ninguém foi indiciado. Mas muitos ainda acreditam que a Lizzie tenha sido a culpada. Óbvio, né, gente? Por essas e outras que surgiram algumas teorias tempos depois. A primeira sugeria que ela, quando estava menstruada, tinha algumas crises epilépticas e que fariam com que ela não se lembrasse depois do ocorrido. O bom e velho machismo botando a culpa na TPM, né, senhores? Tudo é culpa da TPM. E a outra dizia que ela poderia ter sido abusada pelo pai desde pequena, e isso só já ensejaria o motivo para o crime horrendo. Apesar que se eu fosse uma mulher assassina na época, eu ia super falar, de fato, o TPM faz a gente esquecer tudo depois. A gente mata e esquece. Eu nem lembro o que eu fiz mesmo. Esse machado? Não sei. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. Nenhuma. Além dessas aí, também tem a teoria de que a Lizzie, na verdade, tinha um caso com a Bridget, a empregada. E que Abby flagrou as duas juntas, o que motivou a morte. Ou ainda, que a própria Bridget decidiu praticar os crimes justamente por ser constantemente obrigada a trabalhar na casa, mesmo estando doente, que era o caso desse dia. Ela estava super doente. Imagina você, com piriri, vomitando, tendo que limpar a janela com calor. Mas eu acho que essa teoria, muito do tipo, vamos culpar a criadagem. Coitada, a criadagem que fez, né? É sempre assim. Eu acho que essa teoria eu descarto só por causa disso. Tipo, muito... Ela não estava querendo trabalhar naquele dia. É tão pífia quanto a da TPM, né? Se você olhar bem. Bom, bem mais tarde, a Lizzie se casou com uma mulher, sim, de fato. O que poderia confirmar a teoria levantada do caso com a Bridget. Mas, gente, nada concreto. E a Bridget casou com um homem depois. Mas até aí nada certo também. Também há a teoria de que o John, o cunhado, matou a família como forma de vingança. Com as mortes. Mas por que ele teria algo contra a família? Porque ele ficou com ódio do Andrew, que estava passando propriedades pra mulher dele atual, pra Abby. Ele estava passando várias propriedades dele pra Abby, que era a segunda esposa, e nisso ele estava ferindo a herança das meninas e que ele também provavelmente herdaria talvez alguma coisa, devia ter algum negócio junto com ele. Enfim, o fato é que ele também não gostava dessa segunda mulher dele, a Abby. Eles tinham algumas desavenças porque eles já tinham alguns negócios juntos. Mas é que eu não sei porquê, mas eu acho que as pombas mortas, a machadada já... Nossa, freaky, né? Freaky. Total. Bom, com as mortes, a Liz e a Emma receberam 100% a herança do Andrew. E, gente, se mudaram para uma mansão muito maior, com encanamento e eletricidade. Olha que bonito. Sem infecção intestinal. Hoje em dia, a casa onde houveram os assassinatos funciona como bed and breakfast.
e uma espécie de museu macabro. Ah, lá vem. Foi É restaurado. espírito agora? Calma que às vezes tá chegando lá. É que ele tá sofrendo aqui já, gente. A casa, ela foi restaurada para que ficasse da mesma forma que era na época dos assassinatos. E ainda, você pode alugar cômodos ou a casa toda. Pela casa estão espalhadas fotos dos corpos e tem réplicas dos crânios dos dois. É bem macabro. É bem macabro. Acho uma homenagem. E a maioria das pessoas que alugam os cômodos, segundo a proprietária atual, acabam não aguentando e vão dormir no carro. Sendo a própria proprietária teve algum problema com relação a isso, né? Existem várias investigações paranormais no local e, inclusive, há um programa, não sei se chegou a assistir ou vocês assistiram, foi ao ar acho que no Discovery Channel, já faz um tempo. E que os investigadores passavam a noite na casa procurando atividade paranormal, com aqueles aparelhinhos lá específicos, eu já né? vi essas coisas. A proprietária, ela diz que normalmente ela não tem medo da casa, mas que, em 2004, um incidente dentro da casa a assustou muito. Ela disse que foi dormir na casa, ela estava limpando algumas coisas, acabou dormindo por lá. E acordou por volta das 3 da manhã, com alguns ruídos vindos do andar de baixo. 3 horas da manhã. Ela que é o horário do demo. Ah, Quem assistiu Emily Rose sabe que é o horário do demo. E ela, 2004, isso já sabia muito bem pela internet. Bom, enfim. Que era o horário do demo. Vocês sabem como eu me sinto com relação a esse tipo de caso que tem fantasmas. A gente mandou um padre abençoar aqui o set, tá tudo bem, gente, não vai acontecer nada. Eu A espero. última vez que eu falei isso, veio um barulho, enfim. Enfim. Exatamente, plateia. Plateia participativa aí! A proprietária escutou um ruído no andar de baixo e desceu pra olhar, né? E lá tem um lustre que ele não se apaga nunca. Pra que ele seja apagado, você tem que tirar todas as lanterninhas dele, porque é um lustre antigo, enfim. Quando ela viu o lustre lá embaixo, ela viu que ele projetava algumas sombras. A proprietária reconheceu alguns móveis e dentre a sombra dos móveis, ela identificou um vulto, que não condizia com nenhum dos móveis ali. E o vulto começou a subir a escadaria em direção a ela. Tranquilo, né, gente? Segundo ela, nesta noite o medo foi tão grande que ela foi dormir no carro. Igual os hóspedes que ficam lá hoje em dia. Dentre os inúmeros fenômenos que acontecem na casa, muitos são bem unânimes, assim, os depoimentos. A figura do Andrew é sempre vista. E alguns relatam que é a aparição mais simpática da casa. Gente. Que algumas pessoas já até sentiram tapinhas dele quando entram na casa. Que ele é visto fazendo as suas atividades corriqueiras. E uma Normais. pausa aí. Lembra que a madrasta morreu, levou a primeira machadada de frente? O que você faz quando você dá tapinha nas costas? De costas. Apesar que ele já tinha sido morto, né? Não poderia ter sido ele, eu Então, se você estiver nessa casa e levar um tapinha nas costas, não olhe para trás. acho. Tem até um filme de terror com esse nome, não tem? Não olhe para trás. Enfim. Não sei. Mas o Andrew, ele é o fantasma simpático da casa. Ele dá uns tapinhas da galera, diz que parece até que ele tá feliz de ter visita na casa. Tipo Casper. Muito Casper. O fantasma da Abby, que é a Dance Moms. é constantemente visto no quarto de hóspedes, onde ela foi assassinada. E o de Lizzie, sempre visto no porão, supostamente em desespero para se livrar das evidências. Ou de vestidos menstruados. Foi dito que inúmeras vezes e que as pessoas deixaram câmeras ligadas na casa durante a noite para captar alguma atividade paranormal, no dia seguinte elas foram misteriosamente viradas para a parede, sozinhas. Há relatos de panelas caindo, televisão sendo ligada do nada, aromas florais que aparecem do nada e muitas vozes. O terceiro andar da casa, curiosamente, é o lugar onde tem mais atividade paranormal. As pessoas relatam ouvir barulhos de crianças correndo e brincando nesse andar. E há a teoria de que, como na casa vizinha morreram muitas crianças, olha isso, elas foram atraídas para o local e assombram a casa também. Quer dizer, ali é uma comunidade de fantasmas, gente. Agora eu tô curioso pra saber quantas e como essas crianças da casa vizinha morreram. Será que depois das pombas, o pai o dela... espírito da pomba... Só acabaram gente. as pombas, não na vizinha? Pode ser. Eu acho que ele falou assim, não, as pombas voltaram. Deixa eu matar as crianças Pode ser. cujas É uma pombas atraíram... Eles foram atraídos pelas pombas, a gente mata as pombas, mata as crianças e vamos com Deus, isso aí. Porque pomba é que nem rato, né? Se reproduz que nem no seu... Enfim. Pois é. A bizarrice é tanta que inúmeros visitantes da casa, eles deixam brinquedos neste andar para as crianças. Olha que legalzinho. Sabe pra Compra quem... pra criança viva, gente. Vai deixar pra fantasma? Exatamente.
Entre no site da Anistia Internacional. Muitas crianças, provavelmente, você pode doar. Médicos Sem Fronteiras, né? Vai Médicos fazer Sem isso. Cruz Vermelha, Pois é. Make-A-Wish. Unicef. Ou Make Another Wish, né? Porque o primeiro desejo O primeiro geralmente... não tem o segundo, teoricamente. Ai, que Make, horror. Make Another Wish seria o nome certo para essa instituição. No entanto, vocês já entenderam por quê. Olha, os investigadores paranormais, frequentemente, pra quem não acredita, viu? Captam sons e palavras com os equipamentos específicos para captar ondas sonoras. Sendo que um deles já chegou a perguntar pro fantasma do Andrew se a Lizzie havia o matado mesmo. Ao passo que ele supostamente respondeu: você acertou essa. Agora eu tenho uma pergunta para a plateia. Esses equipamentos, plateia, funcionam? Ou não não funcionam? Ih, gente, agora arrepiou aqui os cabelinhos A da plateia nuca. tá com o telefone ligado. Ih, show de a plateia. Tá aí. Funciona? Olhando as fotos. Funciona ou não funciona, plateia? É tão tenebroso esse caso que não tem como não olhar. Aqui a plateia é 360, gente. Funciona? Então. É que vocês não estão vendo a cara da plateia. Mas eu digo pra vocês que eu acho que eles não acreditam que funciona. Olha, gente, pelo grau de investigações que tem lá, alguma coisa deve ser real, porque não é possível. Todo mundo relata a mesma coisa. A Bridget, a empregada, também já foi vista trajando o seu uniforme, e essa parte é muito engraçada, se é que há alguma coisa engraçada nisso. Mas há relatos de que quando há muitos visitantes na casa, muita gente se hospedando lá na casa, frequentemente eles escutam um shhh, como se ela pedisse pra pararem de falar alto. Gente, cala a boca aqui que eu quero assombrar aqui esse cômodo em paz. Ou seja, ela foi acusada por ser criadagem, aspas, criadagem, e ela ainda foi condenada a viver a eternidade É. limpando a casa onde ela morreu. E não pode nem limpar em paz, não pode nem- assombrar. Ela morreu lá? Não. Não, mas eles veem o espírito dela lá, ninguém sabe por que cargas d'água tá lá. Eu acho que ela não ia trabalhar lá de graça após morte. O caso é tão célebre que foi memorizado numa popular rima de corda de pular. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. As crianças cantam isso. Provavelmente reencarnações de crianças mortas na casa vizinha. A galera, de fato, essa cantiga, caiu meio que no uso, assim, na memória popular, assim, a galera curte falar essa Nossa, brincadeirinha. e pior que rima, né? Eu até Lizzie imagino as Borden took an axe, né? É, bem isso, é bem isso. Ah, bonitinho. Inclusive, quando eu tava pesquisando o caso aqui, pra trazer pra vocês, eu fui ouvir se, de fato, como é que as crianças cantavam essa... E, de fato, é bem assim, Lizzie Borden took an axe. Nossa, gente, sério, é muito... Ah, eu queria pular a corda agora, Nossa. mas não sei pular. Agora, gente, posto isso, vamos à opinião que ninguém pediu. O que você acha, Fê, desse caso maravilhoso? Eu acho que uma pessoa comprou a casa, montou ali um negócio meio Hop Harry Do terror. do terror, assusta as pessoas, e aí ela nem tem que limpar a casa no dia seguinte, que as pessoas vão dormir no carro. Elas pagam e vão dormir no Eu carro. não tinha pensado, isso é um Airbnb muito proveitoso. É o melhor Airbnb, que ela nem precisa limpar a casa. Ela fala assim, olha, inclusive o espírito da pessoa que limpava a casa já tá aqui. Tá aqui, ele vem com espírito e tudo. Então, essa é a minha opinião, Camila. Tá bom, né? É a sua. Eu acho, gente, que provavelmente a Lizzie Borden deve ter praticado os crimes mesmo. E na época ela se valeu da visão machista da sociedade, né? De que as mulheres são um sexo frágil e não podem matar, e conseguiu se safar. Já que os motivos que ensejaram o crime são tantos, fica muito difícil pra gente bater o martelo. Mas ainda assim, eu achei o caso bem interessante, também pelo grau de misticismo, né, que ele envolve, né? O caso, gente, até hoje, segue como um dos top 10 cold cases dos Estados Unidos, ou seja, ele nunca foi solucionado. E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e ajudem os coleguinhas aqui. Curta a página, se inscreva no canal, se você gosta de ouvir historinhas macabras como essa. E get better hobbies. A gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau. Tchau!